Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou Jussian Maia. E eu sou Alex Medeiros. E no vídeo de hoje iremos fazer uma breve análise no exercício de elevação pélvica a fim de deixá-lo mais efetivo dentro do seu treino. Se você não assistiu o vídeo sobre rosca direta, clica no card aqui em cima, assiste o vídeo e vem pra gente analisar aí a elevação pélvica. E se não é inscrito, se inscreve e não deixa de ativar o sininho aí para poder receber notificação dos próximos vídeos. Então pessoal, já começando aqui o vídeo, Alex já posicionado aqui na posição em decúbito dorsal para a realização do exercício de elevação pélvica direto em contato com o solo, beleza? Então, vale ressaltar que esse é um exercício muito importante, dada a sua ação e atuação dentro dos grandes grupos musculares, ativação do core, sendo também um exercício multiarticular, então ele gera uma carga de energia um pouco mais elevada. Então vamos dar início aqui com o mesmo, tá? Como eu já falei, diretamente em contato com o solo. Essa é a primeira variação que iremos analisar. Então, basicamente, a posição ela se dá com a abertura, tá? Dos membros inferiores, como também pode ser feito com uma base mais proximal, fechadinha, em relação à linha média do corpo, como também pode ter um afastamento leve do pé para a região mais distal do centro do corpo, como também pode ter um afastamento do pé para a região mais proximal do centro do corpo, tá? Então, na condição dos membros inferiores, essas seriam as variações que podem ser aplicadas. Também existe a variação que vai funcionar como um amplo potencializador de ativação do core, que seria a base unipodal, onde você vai estabilizar apenas com o pé e realizar a elevação da pelve, mantendo o joelho fletido, tibial anterior ativado, psoas em ativação e toda a cadeia posterior em ativação para manter a estabilidade do movimento, beleza? Então aqui temos a variação de elevação pélvica unipodal. Pontos importantes a se ressaltar dentro desse movimento seria posição do pé, tá? Onde devemos manter o arco plantar ativo durante o exercício para que não haja um declive no tornozelo, ou seja, uma pronação no tornozelo que acabe realizando o fechamento da articulação do joelho aqui em direção ao centro do corpo, onde seu pé vai estar em posição distal em relação ao centro do corpo. Então, a gente tem que manter essa atenção e manter o arco plantar ativo durante o movimento para dar uma estabilidade no tornozelo durante a execução do mesmo. Então, fez a base de alinhamento, vamos usar a base mais comum, que é a linha do quadril, tá? Então, o Alex sabe mais um pouco a posição dos pés, ativa o arco plantar, alinhou o joelho com a linha do quadril ou do ombro, tá? E executa a elevação da pelve do contato com o solo, tá? Variações para apoio de membros superiores, tanto podemos utilizar esse apoio vertical no chão, tá? Ele vai te dar uma leve tensão, uma leve ajuda para te elevar durante o movimento, como também se você já tiver um nível elevado de fortalecimento do core, você pode retirar o braço do contato com o chão e fazer um movimento apenas com a força do próprio grupo muscular recrutado, que é glúteo, posterior, lombares, abdominais, tá? E uma terceira variação seria o braço estendido para trás, promovendo assim a extensão de toda a cadeia anterior. Então, a linha espiral anterior é totalmente estendida, estende mais forte, Alex, o braço, enquanto você realiza o movimento de flexão e extensão do quadril e joelho durante o movimento. A gente pode encontrar alguns erros ou algumas variações não interessantes para o exercício quando as pessoas não estão sabendo bem posicionar a sua base, tá? Por exemplo, algumas vezes encontramos pessoas que posicionam o pé um pouco mais à frente para a realização do movimento. Isso acaba tirando um pouco a efetividade do exercício da região glútea e transferindo para o posterior, tá? E vice-versa. Quando você aproxima muito também o pé da região medial, você acaba aqui fazendo essa transferência de força e acaba estimulando o músculo que não seria o alvo naquele momento. Então, é legal que seja trabalhado esse distanciamento da região do pé, trabalhe um distanciamento medial em relação ao quadril para que você atinja de forma efetiva
ou o músculo-alvo ou todos os músculos do complexo em movimento, tá? E outro ponto também seria a variação de proximidade dos pés, tá? Onde uma base aberta, a transferência de força seria para a região do glúteo, tá? Quando elevaria o quadril, teria uma ação maior na região do glúteo, dado o seu distanciamento da base, trazendo assim a efetividade para esse músculo. Como também, ao contrário, a aproximação do movimento iria transferir a carga de tensão para a região dos grupos isquiotibiais e bicipsfemorais, tá? Então, temos aqui o exemplo da variação da pisada, beleza? Seguimos aqui com outra variação da elevação pélvica, ainda sem carga, certo? Que ela pode ser feita de forma bipodal, que seria os dois pés no chão, foi o que a gente fez anteriormente, ou de forma unipodal, onde a gente posicionaria apenas um pé no chão. Como seria esse posicionamento inicial aí para poder a gente começar a execução desse movimento? E alguns pontos que a gente tem que prestar atenção na hora de executá-lo, né? O pé, se ele estiver muito aberto, haverá uma tendência excessiva da pelve a cair para o lado oposto, que vai sair do chão, certo? Dessa forma. E aí a gente perderá a estabilidade do quadril. A Jussian está com a base mais aberta do que o quadril dele e a pelve ela tende a cair para o lado que o apoio sai, certo? Então o que a gente teria que fazer é aproximar só um pouco mais do centro, isso. Trazendo uma linha ali mais próxima ao que seria do ombro, assim como no bipodal, e posicionarmos o joelho bem acima do quadril, né, para que a carga ela fique exatamente sobre o eixo que vai ser movimentado, exatamente a pelve, né? A partir disso a gente faria a força, elevando o quadril e dando essa intenção de empurrar a coxa no sentido do teto, para facilitar a percepção de extensão do quadril, né? Assim como na bipodal, é necessário mantermos a escápula ali um pouco mais unida e o abdômen ativo, para que na hora que a gente suba, estendendo o quadril, não haja, né, um movimento de extensão na coluna, né? A parte da coluna ela vai ficar estável já a partir da contração do abdômen e da junção das escápulas, certo? Ainda nesse mesmo movimento, uma forma como a gente pode fazer para aumentar a carga antes de usar pesos, né, externos, seria estender a perna, né, ainda unipodal, e aí manter ela alinhada com a coxa que vai ficar em apoio, certo? E a partir disso fazer a elevação pélvica, né? Dessa forma a gente aumenta muito a carga sobre o exercício devido à distância que o membro vai estar do ponto onde a força vai ser exercida, que é exatamente no centro da articulação do quadril, certo? E aí faríamos a execução do movimento. Se a ideia for aumentar a instabilidade, poderíamos elevar o braço, assim como na bipodal, né, gerando mais desequilíbrio, e aí você tem que fazer mais força com a estrutura do abdômen, do próprio glúteo e da parte pélvica, certo? Ainda nesse mesmo movimento, se o objetivo for continuar aumentando a instabilidade, a gente pode fazer inúmeras variações. Desde elevar a ponta do pé, né, para executar o mesmo movimento aqui de flexão e extensão do quadril, pode ir movimentando sempre, certo? Ou a gente poderia manter em isometria, né, em cima, o glúteo contraído, e fazer variações apenas no pé para gerar instabilidade na base inferior, certo? São variações para ganho de estabilidade. Se o objetivo for ganhar força, não é o ideal, né? Quanto mais estável estiver, maior a chance da gente conseguir melhorar a capacidade de força. E é o que a gente vai ver aí no próximo exercício. Uma das variações comuns de se fazer é exatamente usar o banco para poder aumentar a amplitude de movimento. Aí a gente conseguir centralizar também a carga sobre o eixo do quadril, né? Já que na posição deitada ali no solo, nosso tórax ele fica mais abaixo do que a linha do joelho. Aqui a gente vai deixar numa linha igual, né, a fim de aumentar a amplitude para o quadril, certo? Os pontos aqui, né, de início do exercício são praticamente os mesmos, certo? A escápula ela tem que estar unida, levemente baixa para dar estabilidade ao centro. O abdômen deve estar contraído, né, de preferência com bracing ativo, quando a respiratória é feita. A abertura dos pés ela fica um pouco mais larga do que a pelve, né, em média a abertura do ombro, exatamente para a gente ter uma ativação maior do glúteo na rotação externa do quadril. E aí a gente vai ter atenção também à parte cervical. É interessante que durante o movimento ali a gente mantenha a cervical na mesma linha do tórax, né? De acordo com que a gente desça, a cabeça ela sempre acompanha o movimento. A gente faz esse recuo da cabeça para baixo e para trás, a ponto de ativar a linha anterior, certo? Da face anterior, e aí dar estabilidade nessa região. Um dos erros bem comuns aqui é a distância dos pés, né, em relação ao joelho. O pé, quando mais à frente do que a linha do joelho, há uma tendência de maior ativação dos músculos, né, do bíceps femoral, do posterior de coxa, certo?
exatamente pela uma condição de mais movimento, né, exercido sobre essa articulação. Quando a gente traz o pé muito próximo, né, além da linha do joelho, haverá uma tendência a maior movimento nessa articulação, né, a ponto de o quadríceps fazer mais força durante a extensão. E aí a gente inibe um pouco o glúteo. O ideal é a gente trazer o calcanhar na mesma linha do joelho, certo? Ou um pouquinho mais à frente, muito pouco, né, a ponto da gente distribuir bem essas cargas e usar o glúteo como motor primário aí para o mesmo movimento. Então é bom a gente sempre estar atento a essa condição. Certo? Um erro bastante comum é executarmos aí um movimento a partir do quadril sem o core ativo, a ponto de haver uma extensão na coluna lombar. Né? Percebam que com essa região relaxada, né, vai haver uma tendência ao aumento dessa curva. E aí, na hora que você for executar o movimento para subir a carga, você vai contrair esses músculos das costas, a ponto de sentir fadiga nessa região lombar. Isso não deve acontecer. Requer que o core esteja ativo, né, o abdômen bem ativo, a escápula deprimida para poder haver essa ativação. E aí sim a gente execute o movimento somente a partir desse eixo do quadril, né, mantendo todo o tórax ali unido num movimento só. Certo? Outro erro comum é a extensão excessiva, né? Quando a gente tenta levar em excesso ali a ponto de querer contrair o glúteo mais forte, sendo que há um limite de movimento na pelve, e aí a gente tem que perceber isso, né? Ao tentar estender em excesso ali, o glúteo já vai estar ativo, a gente passa a contrair a região lombar para poder transferir essa força. Então, requer atenção, subir até o limite onde o glúteo contrai somente isso, e aí voltar a descer, realizando a fase excêntrica do movimento. Dois pontos interessantes da gente entender aí é exatamente a altura do pé, a influência da altura do seu pé em relação ao tórax, né, para o uso do glúteo ou do posterior. O que seria isso? Você vai se posicionar aqui no banco, por favor, senhor. Digamos que você se posicione no banco onde a altura das suas costas ela vai ser maior do que a altura do joelho, né, o ponto final, né, onde teu quadril ele vai haver uma tendência a estar mais estendido, né, o joelho ele vai estar um pouquinho mais aberto. Nessa condição do joelho estar mais baixo do que o tórax. Né? Então, durante a elevação vai haver uma tendência a mais força de extensão. O glúteo ele vai chegar a um ponto de encurtamento um pouco mais rápido e aí vai haver tendência de transferência da força. Então você pode sentir a dor na região lombar devido à altura dos pés estar errada. Tem que avaliar isso sempre para poder corrigir. E aí o que seria feito para poder haver essa correção? Colocaríamos um step na base só para poder fazer com que essa linha aqui ela seja mais adequada. A gente tem uma linha paralela ao solo ali do joelho em relação ao tórax. Né? Isso vai fazer com que o joelho de início já fique mais dobrado, a gente tem uma condição de flexão e extensão ali mais adequada a partir do quadril. Né? E aí usar o glúteo como motor primário. E aí tem um segundo ponto que seria exatamente o movimento feito ao solo ali, né, que a gente vai executar agora. O movimento de elevação executado ao solo com os pés sobre o step. Isso vai fazer com que a gente aumente muito o grau de flexão do joelho e aí o posterior de coxa ele já fique bem curto de início. Então a gente iniciaria o movimento aí usando bastante o posterior de coxa e transferindo para o glúteo, né, um pouquinho mais à frente no movimento, posteriormente. É uma opção para aumentar exatamente a ativação desses músculos, né, da cadeia posterior como um todo, né, posterior de coxa e também o glúteo. A variação pode ser feita ali após aquele primeiro onde a gente faz com os pés totalmente no chão. Então, pessoal, esse foi mais um vídeo da nossa série de análise aos exercícios, tá? Onde a gente analisou a elevação pélvica e assim esperamos ter contribuído para que vocês possam melhorar o seu movimento dentro do treino, tá? E se você gostou, já deixa um like aí para fortalecer, beleza? E não se esqueça de se inscrever no canal e se tiver sugestão, deixa nos comentários aqui embaixo, hein? Não perde os próximos vídeos. Essa semana tem vlog. Valeu!